Capítulo 3. A nova consciência espiritual. A base da sustentação da nova realidade. Agora que já sabemos o que está acontecendo com o mundo durante a revolução da consciência e quais áreas da nossa vida em sociedade precisam ser reformuladas para criar a nova realidade, nesta parte do livro, vamos nos aprofundar na espiritualidade mais pura. A espiritualidade é a base de sustentação da nova realidade. Digo isso para não nos iludirmos com a crença de que conseguiremos sustentar uma reforma no mundo externo, sem o profundo comprometimento com a nossa espiritualidade, pois essa é a direção que o barco precisa seguir. Quando eu falo sobre transição planetária, estou me referindo à transição do medo para a confiança, do estado de separação e isolamento para o estado de união, do ódio para o amor. Em essência, estou falando de transitar do egoísmo para o autêntico altruísmo. O altruísmo se torna autêntico quando você reconhece seu egoísmo e intencionalmente escolhe mudar a direção da energia. A nova realidade inclui Deus na nossa vida, e a direção do fluxo da energia é determinada pela vida, e não mais pelo ego. Quando digo Deus, não me refiro à imagem que, em geral, está na mente das pessoas, e no fundo é uma ilusão, mas ao amor consciente. Nesse momento, você está realizando essa travessia, vivendo a cura e, ao mesmo tempo, recebendo suporte e instrumentos para ajudar os outros. Essa travessia acontecerá naturalmente e será perceptível. Eu sei que é difícil compreender que a única saída possível é o espiritual, quando a sociedade já está totalmente tomada pelo esquecimento de si mesma e dependente da matéria. Mas não tem jeito. É preciso dizer, a solução para a humanidade é colocar a espiritualidade como centro da vida. Assim como a velha consciência está desmoronando pelo esquecimento do homem de sua natureza, que é espiritual. O caminho para a criação da nova realidade só será possível com seu alinhamento à espiritualidade. Claro que todos os aspectos que tratamos anteriormente neste livro são de absoluta importância, mas preciso ser sincero em dizer que, sem uma conexão espiritual verdadeira, será difícil nos mantermos firmes perante os desafios que temos de enfrentar, que são muitos. Chegamos ao ponto de, devido à arrogância do homem, nos colocarmos acima de tudo, da natureza, das outras pessoas e, muitas vezes, do Ser Supremo. Esse é o cerne da questão. Para reverter, precisamos nos colocar no nosso lugar e reaprender a rezar com sinceridade, usando o poder da nossa mente para direcionar a energia até a fonte que pode, de fato, nos dar o que precisamos. Livre-arbítrio direcionado para a oração. Neste atual estágio do nosso desenvolvimento, estamos aprendendo sobre livre-arbítrio. Se soubermos utilizar sabiamente o livre-arbítrio, é possível que, em algum momento, venhamos a conhecer a liberdade. Liberdade é não odiar, não sentir carência e, assim, não precisar usar uma máscara para se proteger. Mas perceba que, de certa forma, somos escravos da nossa mente e da mente de outros, dos nossos condicionamentos e de condicionamentos alheios. Somos permeáveis pela mente alheia e acreditamos que somos livres. Mas, na verdade, não temos ainda discernimento, tampouco o devido preparo moral para escolher a quem ouvir. Necessitamos de evolução moral, porque nossa moral também é condicionada. Por isso, esse trabalho tão profundo sobre si mesmo. Na linha da espiritualidade prática, além do cultivo do silêncio e da oração,
É muito importante zelar pelas horas de sono, pois é quando pode haver algum tratamento para suas feridas e temos a chance de acessar uma dimensão superior, nem que seja por alguns segundos, que podem nutrir e segurar você nessa transição planetária por muito tempo. Há pessoas que só estão vivas aqui e se segurando no caminho da luz porque tiveram um acesso de segundos a um plano superior, quer seja através de sonhos, quer seja por um instante de silêncio real. Esses momentos são curadores e ficam gravados na alma pela eternidade. Mas precisamos ter amadurecido o suficiente para merecer ter esses acessos. O plano superior nos atende somente quando merecemos e queremos de verdade. Quando não somente uma parte nossa quer, mas quando queremos por inteiro. Por isso, o uso do livre-arbítrio para a oração, o silêncio e a auto-investigação é tão importante. Temos que dar o consentimento. Os seres da Ordem da Luz jamais infringirão a lei. E um dos aspectos dessa lei é o livre-arbítrio. Porque estamos aqui para aprender a amar ou desaprender a odiar. Acordar ahimsa, que é a não-violência, uma dimensão do amor. Um dos aspectos do ahimsa é respeitar os ciclos da natureza e as escolhas. Sem saber disso, você pode até pensar: os deuses estão num nível de consciência acima e já sabem do que eu preciso, porque tenho que pedir? Porque você está sendo respeitado em seu livre-arbítrio. Lembre-se de que aqui é uma escola e você precisa dar provas de que está aprendendo. Uma das lições que estão sendo ensinadas é que amor forçado não é amor. Além disso, você deve querer ir além das suas misérias. Precisa querer o sagrado. A humanidade em geral não se interessa pelo sagrado. Não se interessa pelas coisas do espírito. Normalmente, usamos o livre-arbítrio para atender a nossos desejos egoístas, nossos caprichos, e não para atender à necessidade da alma, que é a necessidade do planeta. O que podemos fazer? Precisamos, no mínimo, colocar em prática o conhecimento que já temos, para evitar criar mais círculos viciosos destrutivos. Se abrirmos o canal para o alto, somos muito ajudados. Hoje, o plano espiritual faz esforço para se comunicar conosco, pois não tem teto. É como um avião que quer pousar no aeroporto, mas não tem uma visibilidade. Nossa mente é muito densa e poluída de pensamentos que não servem. Então, nós é que precisamos fazer um esforço para perfurar essa nuvem escura, abrir o canal para sermos atendidos e receber a luz. Quanto mais seres conscientes fazem isso juntos, mais forte é a corrente, e a irradiação pode ir longe. Só a energia do silêncio e da oração pode atravessar as camadas de negatividade criada por nós mesmos. Se você puder se comprometer com o silêncio e a oração, com base em uma premissa que vem da sua compreensão em relação a tudo que estou trazendo aqui, sem dúvida, seu progresso está garantido. Sankalpa de Satyasha Baba. Para ajudar nessa caminhada, escolhi focar em alguns ensinamentos do meu mestre Satyasha Baba, que são em si um caminho para a liberdade. Tomo como referência o Sankalpa, que é uma oração que considero um resumo do que há de mais importante para a humanidade nesta era, pois são compromissos sinceros em relação às áreas-chave em que precisamos de ajuda. É como um plano de navegação espiritual, em que você vai direcionar sua força de vontade através das 5 partes desta oração.
Mais adiante, vamos destrinchar um pouco desse fenômeno que chamamos de Deus e que, às vezes, chamo de ser, ou de vida, que flui através de nós. O objetivo principal deste estudo será encontrar o ponto de equilíbrio entre matéria e espírito, para que possamos viver espiritualmente na Terra sem negar a matéria. É fato que o ser humano precisa trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar sua família, por exemplo. Mas essa atuação no mundo não pode torná-lo escravo da matéria e ir na contramão da realização espiritual. Ela deve ser seu sadhana, ou seja, sua prática espiritual. Uma nova consciência inclui colocar o sankalpa em prática. E não pense que este conteúdo é algo complexo ou distante de você. Ele é apenas uma forma de dialogar com a parte mais consciente que existe dentro de nós. É como se estivéssemos reaprendendo a conversar com nossa consciência para sustentar uma nova. E essa oração pode ser feita da seguinte maneira. Respirem fundo. Ó misericordioso Senhor, nos dê a sabedoria e a luz da devoção. Remova o véu das tendências maldosas. Apresente-se na forma de Annapurna Lakshmi, a deusa da abundância e do alimento, e nos ilumine. Através dela, traga o equilíbrio e a harmonia para a nossa vida material. Permita que a criação nos conduza de acordo com as palavras dos Vedas. Purifique-nos para que nos tornemos um com a divindade. Desse modo, acabe com o jogo do sofrimento e traga luz para o jogo da alegria. Por favor, venha e manifeste-se em todos e em todos os lugares. Mostre-nos a sua luz. Perceba que essa oração está dividida em 5 partes. 1. Ter conhecimento do Ser Supremo e devoção. 2. Pedir sabedoria para remover os véus da ignorância. 3. Orar a Deus para nos harmonizar com o fluxo da prosperidade e da abundância. 4. Estabelecer a harmonia na sociedade de acordo com o Dharma. 5. Libertar-se do jogo do sofrimento e iluminar o jogo da alegria. Essa interpretação foi feita por Maharaji, meu guru, em seu livro Os Ensinamentos de Satya Baba. E meu papel aqui é complementar com meu entendimento sobre a oração para tornar mais acessível esse conhecimento na nossa cultura ocidental. Um homem ou uma mulher que não se realizam espiritualmente não são capazes de ancorar na nova realidade. Por isso, este estudo é tão precioso, pois explica como podemos espiritualizar nossa vida material. É preciso ter atenção plena para compreender a sabedoria que se apresentará nas próximas páginas. Vamos, então, estudar cada uma das 5 partes do Sankalpa. Ter conhecimento do Ser Supremo e devoção. Ó misericordioso Senhor, nos dê a sabedoria e a luz da devoção. Para atingir o amor, a devoção e a fé, é necessário ter sabedoria. O significado de devoção é ter amor, fé e confiança no relacionamento com o divino. O devoto ama, acredita e confia na fonte, porque está conectado a ela. Mas, para que essa relação se estabeleça, o conhecimento é a primeira condição. Sem esse conhecimento, não podemos ser devotos, pois vamos fantasiar uma imagem de Deus e nos relacionar com a representação mental dele, a quem vamos bajular para ter nossas necessidades atendidas e odiar quando as expectativas forem frustradas. A imagem que temos de Deus é a projeção dos nossos pais.
É aquele Deus que está fora de nós, vigiando nossos acertos e erros, limitando nossa experiência e roubando nossa espontaneidade. Somente quando nos libertarmos dessas representações é que vamos poder ter amor, fé e confiança nele e compreender que ele age através de você e em você. Aquilo que não é devoção não é amor, é outra coisa. Sem a sabedoria e a compreensão, não podemos receber amor. Ou seja, a unicidade do indivíduo com o amor é o amor por si próprio. Mergulhar no profundo mar sagrado do amor e da extrema devoção é o último estado do devoto. Um ser humano sozinho é fraco. Ele não pode adquirir conhecimento espiritual verdadeiro. Dessa forma, ele fica impotente, pois, como ser humano, ele não é Deus. Um ser humano com suas limitações não pode se tornar Deus. A transformação do humano pode somente acontecer através da graça dele. Só conseguimos conhecer nossas limitações e imperfeições quando não nos vemos acima delas e as assumimos. Então, aos poucos, vamos compreendendo que a perfeição divina inclui a imperfeição e pavimenta o caminho para sermos agraciados por ele. O ego tomou o trono do ser dentro do nosso corpo, e agora temos de depor esse impostor para assumir o comando de volta. Este é o trabalho que estamos fazendo, criando condições para que a graça divina possa nos fazer um com Deus. Quando pedimos que o ser nos dê sabedoria e luz da devoção, é o eu consciente e observador dialogando com a totalidade, com o ser. Fazendo uma alusão a Bhagavad Gita, é Arjuna falando com Krishna. Arjuna é o eu consciente, é o discípulo falando com o mestre. É como se o observador, que é você, estivesse falando com seu eu divino. Você é onipotente, você é poderoso, você é conhecimento. Se quiser, você pode vir até mim, porque existem muitos obstáculos para eu atingi-lo. Eu sou fraco. Para mim, é impossível chegar até você, mas para você chegar até mim é apenas um jogo. Você pode me atingir em apenas um momento. Até um momento é pouco para você. Eu levaria milhões de vidas e ainda não sei se chegaria até você. Então, tenha piedade. Seja bondoso comigo e faça um esforço. Venha até mim. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Espiritualidade é sua natureza e compaixão é o seu destino. Bondade é a sua natureza. Então eu oro, eu peço para que você, por favor, venha. Não é fácil para o ego fazer uma oração assim. Perceba que requer bastante humildade. O pão que pedimos é sabedoria. Estou dando conhecimento para que ele seja em algum momento transformado em sabedoria. E isso acontece através da experiência. Enquanto estou lhe dizendo, é apenas conhecimento, mas ao experimentar, isso se torna sabedoria. Passa a ser seu. É um ativo eterno. Não importa quantas vezes você tenha que morrer, a sabedoria adquirida é eterna. Esse pedido é feito para aquele que é o Criador de tudo. Ishvara é o Ser Supremo. É o seu eu interior mais profundo. É o Brahma, o Divino, Absoluto. É o inefável que nos habita, que se manifesta quando podemos zerar o passado e colocar consciência no momento presente, interrompendo o fluxo do tempo psicológico. Os textos sagrados que ensinam yoga, como o de Patanjali, afirmam que o yoga é a cessação dos vrittis, ondulações da mente cega que está atrelada aos sentidos e que nos escravizam da matéria do mundo externo. Ou seja, precisamos
interromper e manter os sentidos sob as rédeas do eu consciente. O eu consciente identifica a natureza inferior, a ignorância, a escuridão, e se identifica com a luz, tornando-se um com a luz. É natural que o coração se abra em gratidão quando a escuridão se dissipa. Na verdade, a gratidão é devoção. Isso abre muitos caminhos de entendimento. Para ser grato a Deus, é preciso ter sido agraciado pela sabedoria. E, quando isso acontece, significa que a devoção realmente tomou um lugar definitivo em você. Tudo isso nos abre horizontes e possibilidades de estudo para evocar a sabedoria. Em suma, considero que a devoção é a gratidão. Então, para que possamos ser bem-sucedidos na conexão com nossa espiritualidade, precisamos adquirir conhecimento para erradicar a ingratidão e permitir que a gratidão se manifeste. Exercício prático de investigação da falta de devoção. Para abrir caminhos para a sabedoria iluminar a devoção, sugiro um trabalho psicoemocional que consiste em 4 partes. Primeira, identificar as ingratidões. Deixe o ingrato dentro de você falar. Ele tem coisas para dizer. E você, como o observador, vai olhar para ele e se dispor a ouvi-lo. É possível que você não o encontre, porque, às vezes, ele tenta hipnotizar o observador e consegue, fazendo você se tornar um reclamão e chato. Claro que esse ingrato tem uma relação íntima com a sua vítima, mas você vai precisar descobrir isso. Quem em você se sente não reconhecido, não amado, que fica com raiva e sente ingratidão? Vamos retornar aos fundamentos da espiritualidade para poder compreender o que impede você de sustentar essa luz. É fundamental que você ande no fogo sem se queimar. O yogi toca no fogo e não se queima. O fogo a que estou me referindo é uma metáfora à natureza inferior. Você precisa visitar seus vales internos, sem se afogar neles. Você visita a natureza inferior, sem se permitir ser tragado por ela. E isso requer treinamento. A vida vai desafiar você constantemente através das relações e das situações de vida que foram criadas por suas ações, ainda que muitas vezes você não estivesse consciente disso. Se você plantar abacaxi, colherá abacaxi. Agora, se você esqueceu que plantou abacaxi e, ao ver a plantação cheia, fica com raiva e reclama, você não vai conseguir agradecer pelos abacaxis, pois acredita que não teve nada a ver com eles, ainda que muitas vezes você não esteja consciente disso. O que proponho aqui é um treinamento de deixar o ingrato que existe dentro de você falar à vontade. Se você estiver com dificuldade de achar a vítima ou reclamão que te habita, dê uma olhada nas áreas da sua vida como trabalho, dinheiro, sexo, afeto, amizade, família, saúde e espiritualidade. Onde não está funcionando bem? A área em que você se sente azarado é onde você não compreende que o não foi uma criação sua, um abacaxi que você plantou. Outro ponto importante é que a ingratidão, o vitimismo e a reclamação sempre evocam acusação, comparação, sentimento de injustiça e vingança. Por mais que o ingrato não tenha se manifestado em sua plenitude, porque não foi objetivamente provocado, é importante ter consciência dessa relação. A ingratidão aciona a acusação. Um dos primeiros sintomas de que a hipnose da ingratidão está funcionando é o rebaixamento da consciência, como perda de foco, distração e leseira. A sua mente começa a ficar confusa,
e você passa a ter preguiça, sono e moleza. Isso acontece porque o eu consciente está sendo encantado pela ingratidão. Então, você começa a acusar e a se comparar. E é óbvio que tudo isso tem base nas suas marcas, nos traumas da sua personalidade, nos choques de abandono, na rejeição da criança ferida. 2. Soltar a crença que ancora a ingratidão. O que você identificou na primeira parte deste exercício é uma crença, um padrão vibracional, um pensamento que te ancora nessa situação. Quando isso acontecer, repita internamente: eu não sou esse pensamento. Isso é uma criação da minha mente. Então você respira, solta chacoalhando o corpo e deixa ir. Respire novamente e volte para o momento presente. Caso esse padrão tente retornar, repita a operação para eliminar a ideia de que a crença é invencível. Distancie-se desse pensamento e compreenda que se trata apenas de uma criação mental. 3. Usar o poder da oração. Faça também o uso da oração para invocar a luz da sabedoria. Por exemplo, ilumina minha mãe. Me dê a luz da sabedoria de forma que eu possa iluminar a gratidão, iluminar a devoção. Você precisa aprender a pedir ajuda para o plano espiritual, para as hierarquias superiores. Orar com fé e humildade para esse invisível, esteja onde ele estiver. Ele está em todos os lugares, mas a sede dele é em nosso coração. Ore para o Eu Divino, para Cristo, para o Buda interior. Ó Senhor, não me teste mais. Por tudo quanto é sagrado, em nome do amor, me dê a luz da sabedoria, ilumine a gratidão em mim, que eu possa ser grato pela vida que recebi, que eu possa agradecer a cada instante pelo ar que eu respiro. 4. Despertar a gratidão. A última parte deste exercício é agradecer. Agradeça por tudo o que sua percepção capta. Observe o que se passa com você. Aos poucos, você vai aprendendo a observar com serenidade e distanciamento aquilo que sentimos diante das nuvens claras e escuras. A vida nos leva a momentos de expansão e contração, prazer e sofrimento, alegria e tristeza. É muito importante que você aprenda a navegar nesse mar de ondulações e esteja suficientemente curioso para observar suas reações diante do prazer e da dor, para que possamos agradecer ao Ser Supremo pela vida, pelo ar que respiramos, e fazer nossas células vibrarem na sintonia da gratidão e devoção. É importante encontrar gratidão pela sua mãe, seu pai, seus irmãos, ou seja, por toda a sua família. Você só vai encontrar gratidão quando a luz da sabedoria permitir que você compreenda o conhecimento universal ao máximo. Trazido pelo guia do Patchwork, que afirma que a justiça divina se vale da injustiça humana para realizar a justiça máxima. A divindade se vale de misérias, fraquezas e imperfeições humanas para nos colocar no caminho do Dharma e nos harmonizar com a lei divina. Quando você compreende isso, pode de fato agradecer por tudo que passou e entender que tem um bem até no mal vivido. Esse conhecimento que transmito é para abrir o caminho para que você possa compreender a iniciação que a vida lhe dá. A iniciação é a própria vida, e cada um tem seu tempo. Este é o caminho do Bhakti Yoga, que é encontrar ou realizar a unidade com o divino através da devoção. A técnica usada é a oração sincera. Pedir a quem pode dar e tem para dar. Pedir por sabedoria, que é a luz que dissipa as trevas da ingratidão e de toda a ignorância que vem com ela.
Até a próxima parte, meus irmãos e irmãs. Perdoe-me algumas expressões e palavras que eu não consegui pronunciar corretamente. Deixarei assim na descrição as palavras para pesquisa novamente. Qualquer dúvida, por gentileza, deixar nos comentários. Não esqueçam de curtir se assim gostaram e compartilhem com todos que puderem. Juntos para um mundo mais consciente. Namastê.